Hoje eu decidi falar sobre algo que nem todo mundo fala ou nem todo mundo percebe. O como a gente ensina mais para uma criança pelo que a gente faz e não pelo que a gente fala para ela. Eu já abordei isso no Instagram algumas vezes e eu acho isso super interessante, como que as pessoas às vezes elas realmente não se dão conta disso. Que quando uma criança ela tá ouvindo você falar, ela vai repetir. Um exemplo que eu já trouxe pro Insta foi o do palavrão. Às vezes o pai e a mãe vão lá e brigam com a criança dizendo não é para falar palavrão. Mas será que eles não estão falando palavrão na frente dela? Ou então, eu tive esse caso que eu comentei no Instagram e tive uma paciente depois que ela veio e me trouxe um caso dela, inclusive, que a filha dela, ela era proibida de consumir Coca-Cola, refrigerante. E só que os pais consumiam. E aí, num certo dia, ela pegou e perguntou, tá, por que vocês podem e eu não? E ela era pequenininha. E mesmo assim, ela já tinha essa percepção. E aí a mãe se deu conta e ela ficou tipo, meu Deus, é verdade. E é isso, a gente não ensina uma criança pelo exemplo, pelo que a gente diz. A gente ensina pelo exemplo, exatamente pelo exemplo. Ela olha o que você faz e ela quer repetir aquilo que você faz. É simples de você perceber. Às vezes vai lá e fica brigando. Aí a criança ela fica brigando contigo, porque ela vê que você faz isso com ela. Então, são coisas assim que é uma coisa instintiva, mas que para nós parece tão superficial ali que a gente não percebe no dia a dia mesmo. E por que eu tô trazendo isso aqui? Porque tem uma paciente minha que ela tem uma filhinha de 7 anos e ela comentou comigo o quanto ela tem 7 anos e ela já sabe cuidar dos cabelinhos dela. E ela traz isso, já trouxe mais de uma vez na consulta, comentando justamente isso, o como ela aprendeu desde cedo a cuidar dos cabelos. Ela disse que ela assiste vídeo no YouTube para aprender a cuidar. Ela aprendeu observando e não sendo cobrada. Ela acabou percebendo, olhando a mãe que começou a se cuidar, que ela também poderia cuidar dos cabelos, que aquilo também era importante para ela. E quantas pessoas crescem com autoestima baixa? Quantas pessoas crescem sem saber que se cuidar ou se colocar em primeiro lugar é importante? Quantas pessoas passam por uma vida sofrendo com coisas que não foram ensinadas porque só foi passando de geração em geração? E essa paciente, por começar a se cuidar, fez com que a filhinha dela de 7 anos já aprendesse coisas que ela não sabia na época que ela era criança. E algumas das coisas que ela me comentou, né, tenho aqui a quantidade de shampoo. Ela pegou e ela disse que ela tinha ido na piscina e aí ela foi lá e colocou uma quantidade na mão, só que deu o suficiente e passou do suficiente para ela e para a filha dela, né? E aí ela comentou e a filha dela, mãe, mas não precisava, né? Então ela tem algumas coisas, a forma de pentear, ela já sabe que é importante esse cuidado sem pressa, ter esse cuidado com ela. E tudo isso porque a mãe decidiu se cuidar, porque ela viu a mãe vindo para ser cuidada por mim, para cuidar dos cabelos dela. Então ela acabou ensinando valor sem precisar falar nada, sem precisar ficar falando. É claro que elas conversaram sobre o assunto, né? Porque crianças são muito perguntam muito, né? Elas são muito questionadoras, mas ela nunca foi uma coisa obrigada, nunca teve uma cobrança em cima de um cuidado. Ela simplesmente se sentiu à vontade para começar a se cuidar porque ela viu o exemplo dessa mãe. E olha a diferença, a mãe ela cresceu vendo mulheres tentando se esconder a partir dos cabelos. E agora a filha dela tá ali, crescendo e vendo esse cuidado, e não só vendo, como já vivendo isso tão pequenininha. E você percebe que você passou por isso ao longo da vida? Que às vezes você tá lá sofrendo por algumas coisas na tua vida, porque nunca foi ensinado, nunca foi passado que você poderia fazer diferente.
que você poderia viver de forma diferente. Muitos homens, né, acabam que eles simplesmente assumem a calvície porque eles acham, ah não, se o pai ou o vô tiveram, eu vou ter e vamos em frente. Alguns hoje a gente vê, né, que alguns já têm esse conhecimento de que tem tratamento, já vão atrás de fazer alguma coisa, mas outros ainda são relutantes, ainda não acreditam que aquilo funciona, não acreditam que aquilo é para eles. Acham que isso faz deles menos homens, eu não sei. Em alguns casos realmente há um medo de, não, será que... Desculpa aí, gente, bati aqui. Será que vai dar um resultado? Porque já foi tão frustrado às vezes por algumas outras tentativas ou por ver colegas que fizeram, mas acaba que isso é algo que deveria ser passado, de que aquilo não me fez bem, então eu não quero que você sofra com isso. Então faça diferente, não viva o mesmo que eu. Mas não, as pessoas parecem que elas simplesmente mantêm a mesma estrutura que foi passada de outras gerações, como se aquilo fosse a realidade e como se fosse uma sentença. Como se fosse uma sentença, só que não é uma sentença. A gente tem o poder de mudar a nossa realidade, de quebrar ciclos. E essa quebra de ciclos, ela muda a vida de um jeito. Não é porque até de profissões, né, a gente vê muito isso, porque a família, todo mundo é médico, eu tenho que ser médica. Não, você tem que ser o que você vai se sentir bem, o que vai te fazer feliz, o que parece que foi o que tu veio fazer nessa terra. Você pode quebrar ciclos de escassez, pode quebrar ciclos de calvície. Você não vai parar com a calvície. Isso não tem como, mas tem como parar, eu digo parar de, tipo, na próxima geração ninguém vai ter calvície. Não, a pessoa vai ter uma calvície, mas se ela souber que existe um tratamento, se ela souber que ela pode buscar ajuda cedo, ela já vai agir antes e ela não vai apresentar a calvície exatamente. Ela não vai ficar careca. Porque ela já vai ter esse conhecimento, porque tu quebrou esse ciclo hoje. Então, esse legado que é passado de pai para filho, ou até mesmo para um sobrinho, para um afilhado, sabe? É algo que é fundamental para que a gente tenha uma evolução, essa é a minha percepção, uma evolução da sociedade. Porque muita gente acaba aqui, até muito relacionado a dinheiro, né? Tem muita gente que tem essa limitação como se, porque eu nasci de uma família que não tinha poder aquisitivo e aí pra mim é muito mais difícil e eu não vou ser rico nunca. Você já tentou fazer alguma coisa? Já se movimentou? Porque eu vejo muita gente fazendo esse caminho e na realidade é um caminho que poucas pessoas, eu vejo muita gente porque eu acompanho pessoas que querem crescer. Então, é a questão de você perceber, você tem como quebrar esse ciclo, mas você tem que decidir. É uma decisão tua e você vai ser o exemplo de gerações futuras. Ou seja, você vai fazer do mundo melhor quando você decide fazer algo melhor para a tua vida. E não necessariamente para um filho, como eu disse, pode ser para um afilhado, pode ser para um neto, pode ser para um sobrinho, mas você vai fazer bem para alguém. E se você já percebeu isso na tua vida, você acha que tem que quebrar algum ciclo ou que tu tá quebrando hoje, me comenta aqui que eu gosto de saber. E com relação a essa questão toda de você tá percebendo daqui a pouco que tá com uma perda capilar, tá percebendo que tem na tua família calvície, tem alguma questão ali que você percebe que precisa melhorar porque tá afetando, porque é essa questão maior. A calvície não vai fazer com que você, sabe? Ela é simplesmente uma questão que nos faz mal na autoestima, ela nos faz mal no emocional. E isso faz com que a gente viva com mais qualidade ou menos qualidade. Porque quando a gente tem autoestima alta, não tem quem te derrube.
porque a gente tá mais seguro, mais confiante, mais tranquilo com quem a gente é. A gente tá com autoestima, estima de si alta, né? E se você tá passando por uma perda capilar, tá percebendo que isso tem te afetado e você quer quebrar esse ciclo, a consulta é o primeiro passo. Vamos mudar o jogo, vamos trazer legado, vamos trazer outra percepção para as próximas gerações. Até o próximo vídeo.